Então, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma web formação do curso de especialização em gestão escolar. Nessa noite nós teremos a web formação para os tutores, né, do curso de gestão escolar, com a disciplina de processos administrativos e prestação de contas na educação, com o professor Romeu Pinheiro. Acredito que os que estão aqui desde o início do curso devem se lembrar do professor Romeu. Eu acho que essa é a terceira disciplina que ele vai ministrar no curso de gestão escolar. Então, professor Romeu, novamente seja bem-vindo, né? Um prazer tê-lo conosco mais uma vez. E aí o senhor já conhece aqui como funciona, o senhor pode utilizar o espaço aqui. Dessa vez a gente não tem mais os slides, né? Como já acho que é a primeira vez que o senhor vai estar conosco sem o uso dos slides, mas aí a formação é direto do ambiente virtual, e aí, se eu tiver alguma dúvida, eu estou aqui no lobby, é só chamar que eu estou aqui, tá bom? Então, boa aula, qualquer coisa. Tudo bem, vou começar. Boa noite, colegas tutores que estão aí no Maranhão, nos diversos municípios que estão ofertando o curso de gestão escolar. Aqui eu estou falando de Timon, eu sou professor da UEMA, né, do campus de Timon, eu sou administrador, mas eu tenho uma formação bem eclética, né? Eu trabalho com várias áreas de conhecimento, eu tenho formação em economia, trabalhei muito tempo com gestão social, com ONGs e estudei um pouco sobre gestão escolar, principalmente na parte de captação de recursos, né? Que trabalha com gestão social sempre trabalha com captação de recursos e, claro, trabalha com prestação de contas, né? Que é uma coisa que o gestor público sempre sofre, né? Eu sou professor da UEMA e sempre recebo recursos da FAPEMA, da UEMA para executar, e quando termina, eu tenho que prestar conta. E eu, como sou servidor público, eu tenho que ter cuidado com isso para não me encrencar. Essa disciplina, ela tem duas unidades, tá bom? Ela tem a parte da administração pública, né? Dos atos públicos, e tem a parte de prestação de contas, captação de recursos. Eu trabalho com cursos da modalidade EAD há bastante tempo, né? Eu fui aluno de curso e também professor. E a UEMA ela tem a maneira dela de organizar o material, né? O aluno, uma das coisas que vocês têm que orientar para os alunos é ele seguir o processo. Toda disciplina ele tem um roteiro, um processo de aprendizagem. E aqui no curso a gente tem um documento que diz qual é os passos que o aluno tem que seguir. Às vezes o aluno ele quer pular etapas e aí ele vai ter dificuldade de aprendizagem, né? Ele vai tentar fazer as tarefas, os exercícios, ler material antes da hora, ver um vídeo, porque ele está pulando etapas. Então, um dos documentos mais importantes que o aluno tem que se apropriar é o roteiro de estudos, né? Ele tem que conhecer e seguir. Lá tem um passo a passo, né? A gente tem aqui na página da disciplina, né, a apresentação da disciplina, né, o plano de ensino, mas um dos documentos mais importantes que o aluno tem que seguir ali é o roteiro, e o tutor ele tem que conhecer. Porque se o aluno pula etapas, ele vai ter dificuldade de aprendizagem. Às vezes ele quer fazer a prova, fazer a tarefa antes da hora, ele não lê um conteúdo, ou lê um conteúdo que é para ler depois de outro, e aí ele tem dificuldade de aprendizagem. E aí, nos cursos da modalidade EAD, eu gosto muito desse material, porque nos cursos presenciais a gente não tem roteiro de estudo, a gente tem geralmente o plano da disciplina, né? E aqui no EAD tem um roteiro, né? Se ele seguir o roteiro, pronto, ele vai sair bem. É um dos documentos mais importantes, né? Ah, e aí ele está aqui, né, nas informações gerais da disciplina, né, a apresentação da disciplina, que é um documento PDF, o plano de ensino, que tem a ementa, tem os objetivos. No plano de ensino eu gosto porque ele apresenta quais são as competências que a gente espera que ele desenvolva, né? A gente, numa disciplina, a gente não oferece só conteúdos, né? A gente quer que ele desenvolva determinadas competências e habilidades, como gestor público, né? Eu vou abrir aqui para vocês verem aqui o que é que tem, só para ilustrar, né? A UEMA, como sempre, né, com design muito bonito, né?
Aqui ele tem as informações básicas do curso, né? Vem com os objetivos, né? Compreender processos administrativo disciplinar e a responsabilidade na prestação de contas de programas em educação. Aí vem para os objetivos específicos, né? Para se alcançar e ver os conteúdos, né? Muito bom o material da UEMA, bem didático, bem fácil, bem acessível, né? A gente prepara aqui quando a UEMA nos convida, né? A UEMA-NED, a gente manda isso aqui em Word, né? E o pessoal do design pedagógico transforma o documento de uma forma bem atraente, né? Bem acessível, né? Parabéns ao pessoal, gosto muito do material que eles preparam para a gente. E aqui tem as informações básicas da metodologia, né? Dos materiais didáticos que ele tem que ler. Uma das coisas que você tem que estimular bastante, gente, para os alunos é a leitura, né? Aqui a gente está formando alunos de especialização. Eu suponho que a maioria são pessoas que têm formação na licenciatura, né? Ou são gestores ou são pessoas que vão estar preparadas para ocupar cargo de gestão. E eu sou formado em administração e não é fácil ser gestor. Não é brigando que a gente resolve as coisas, é entendendo os problemas e propondo soluções. Por isso que tem que ler bastante para fazer diagnósticos e propor soluções. E eu sempre estimulo meus alunos a leitura, né? E o material aqui é de primeira, viu? Os alunos vão gostar bastante do material que foi elaborado para ele. Aí você, como eu falei, o roteiro de estudo, né? Que é eu considero um dos documentos mais importantes do curso, que ele vai dar o passo a passo do processo de aprendizagem do aluno. Então, assim, eu sempre recomendo aos alunos, né? Eu sugiro que vocês façam, que o aluno ele tenha todo o material didático organizado em pastas no computador. Usando até essa mesma classificação, né, que o curso propõe, né, informações da disciplina, unidade 1, unidade 2, porque às vezes ele não tem acesso à internet, mas ele tem tudo baixado, fica fácil. Ou ele baixa isso no computador, se ele tiver, e se ele não tiver no computador, no Drive, né, ele pode organizar não só o material dele, como organizar também o que ele vai produzir, né? Uma das qualidades muito boas que os alunos têm que ter é a organização do que ele está usando. Até porque, gente, o aluno ele não vai usar isso só agora. Ele vai usar isso na carreira dele, até porque tem disciplina, por exemplo, essa disciplina aqui. Talvez agora ele nem veja tanto sentido ele entender processo administrativo, porque talvez ele não trabalhe com isso. Mas já já ele vai trabalhar. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai recuperar o documento que ele deixou organizado no computador, no Drive. Então, estimule os alunos a baixarem o material. Porque quando o curso acabar, ele não vai ter mais acesso ao material didático, porque ele provavelmente vai perder o acesso ao curso. Então, ele tem que ter isso baixado e organizado. Tem matérias não, que ele de imediato já está usando, né? Dependendo do trabalho dele. Mas tem conteúdos que ele não vai usar agora, porque ele não está tendo a oportunidade, mas ele vai usar. Se ele pegar uma função de gestão, ele vai. Essa mesmo é um exemplo. Né? Ele vai se deparar com o processo administrativo e tem que conhecer os conceitos, né? Para poder trabalhar com isso. Aí, assim, o curso ele foi dividido em 2 unidades, tá bom? Tem uma unidade que tem a ver com direito administrativo e processo administrativo, tá bom? Muito importante. Todo servidor público, gente, ele tem que conhecer isso. Todo servidor tem que conhecer quais são as suas responsabilidades como servidor público. Foi delegado para ele determinadas responsabilidades, ele tem que cumprir. Se ele não cumprir, ele vai responder por isso. E tem processos administrativos para isso, dependendo do comportamento dele. Você vê aí na televisão, de vez em quando, situações que o gestor passa, né? Uso indevido do recurso público, dos equipamentos, da mão de obra, dos recursos financeiros, quando é o caso. Ele vai responder por isso. Vai responder um processo administrativo, e é uma coisa muito desgastante. Eu nunca passei por isso, não, mas já acompanhei colegas passando. É coisa mesmo sofrida, até ter uma posição final da comissão que estava realizando a sindicância em cima do servidor. E aqui foi disponibilizado material didático, né? Capítulo 1 e 2 do e-book, né?
um material muito bom do Programa Nacional de Formação e Administração Pública, muito bom material didático, que o aluno tem que conhecer, tem que guardar e tem que ler, tá bom? Um material muito bom que a gente conseguiu reunir para a disciplina, ok? São coisas que ele vai precisar. E aqui no roteiro de estudo, a gente vai dizendo quais são os capítulos do livro, do material didático, que ele tem que ler para aquela unidade. E aí, eu propus para a coordenação do curso, né, e foi aceito, 2 videoaulas que eu preparei sobre cada unidade. A primeira é sobre responsabilidade administrativa do servidor na gestão escolar, né, que eu gravei propus, né, e gravei a videoaula, que eu vou explicando para o aluno. Claro, esse vídeo, deixa eu só passar um pouquinho, só para você ver. Aqui eu estou na minha sala, que é a sala que eu estou agora, tá bom? Assim, o vídeo ele tem um resumo, né? Isso não tem, é um breve resumo do que está na apostila. Ver o vídeo não vai impedir e o aluno não vai descartar o valor da leitura da apostila, que a apostila é bem mais profunda, tem bem mais conteúdo. Aqui serve mais para ele ter uma ideia geral, né, para ele conhecer o conteúdo, e claro, quando ele lê a apostila, ele vai aprofundar. Então, estimule o aluno a ler o material didático, principalmente a apostila. Claro, o vídeo ajuda, porque eu falo numa linguagem bem acessível, mas ele vai ter que ler o material, tá ok? É mais importante, considero até mais importante o livro do que o vídeo. O vídeo é só um resumo, para interagir comigo, né? Porque ele só vai ter chance de interagir comigo numa aula. E no vídeo ele vai poder me ver e conhecer. E tem pessoas que até aprendem melhor ouvindo do que lendo, mas não vai poupar a leitura do livro, tá bom? Tem um artigo, eu sempre gosto de disponibilizar material complementar. Aí tem um artigo, né, processo administrativo, de vários autores, que trata disso com um pouco mais de profundidade. É importante que o aluno, gente, ele tenha acesso a livros, que é o caso do e-book, mas também de artigo, que é mais profundo, né? E mais atualizado. Claro, leis, né? Eu lembro quando eu entrei na UEMA faz 20 anos, tá bom? Eu até comemoro amanhã 20 anos de UEMA. E eu, antes de ser professor da UEMA, eu fui servidor militar. Eu era militar de carreira da Força Aérea. E uma coisa que a gente aprende lá, na escola de formação de sargento, é regulamento. É obrigatório, tem até prova. Então, quando eu entrei na UEMA, o primeiro documento que eu li foi o Estatuto do Servidor. E os colegas disseram, quer saber, cara, eu tenho que conhecer o Estatuto, meus direitos e deveres. O segundo documento foi o Regimento Interno da UEMA. E o terceiro, as regras de progressão. O pessoal fica, porque bom, então tu já quer saber como é promovido? Eu falei, claro, eu tenho que saber a regra do jogo. Na aeronáutica, a gente era promovido de 7 anos sem ter punição. Aqui é por produtividade e interstício de 2 anos. Então, eu tenho que me adequar. Então, o aluno, a pessoa que é servidora pública, ele tem que conhecer os documentos, né, as legislações, as normas que regulamentam o seu comportamento, o seu desempenho, a sua prática profissional. E aí, dependendo da organização, tem inúmeros. A UEMA tem, por exemplo, onde eu trabalho na UEMA, e eu sou bem entendido, tem inúmeros documentos que dizem como eu devo me comportar no exercício da gestão pública, seja como docente ou como diretor de curso. Eu também sou diretor de curso aqui e tem uma série de regulamentos que dizem o que eu devo fazer. Tem um dos mais importantes aqui na universidade, que é o regulamento dos cursos, né? Que diz passo a passo o desempenho do diretor do curso. Eu tenho que conhecer, eu tenho ele impresso, um dos poucos documentos que eu tenho impresso é esse documento, é uma legislação extensa, toda marcadinha com marcador de texto, né, com post-it, né? Porque eu uso bastante, eu não posso fugir daquilo. Se eu fugir daquilo, eu vou responder por uma infração administrativa que eu cometi. Às vezes, a gente, na função de gestor escolar, e eu não eu sou diferente, eu sou diretor de curso, eu sou gestor
de um curso aqui da universidade. Às vezes a gente se coloca em situações para tentar ajudar o colega, o aluno, no risco de cometer uma infração. Esse erro eu não cometo, porque eu sei que quando a gente vai tentar fazer com essa finalidade, cometendo uma transgressão, uma hora isso pode até no curto prazo ajudar, mas no médio prazo vai aparecer o problema, eu não previ e eu vou ter que responder por isso. E eu sei, porque eu conheço o regulamento de onde eu trabalho. Gente, se você não for perguntar, você tire o áudio, por favor, que eu estou ouvindo alguém aí, tá bom? A não ser que você vá falar. Então, assim, você tem que conhecer, porque às vezes você está na função de gestor, as pessoas lhe colocam numa situação e você, na boa fé, vai tentar ajudar, só que você está cometendo uma infração administrativa e você vai responder por isso. E muitas vezes você fez com boa fé, por desconhecimento. Tá bom? E é por isso que eu insisto que o gestor público e vocês estimulem os alunos a lerem o material didático e com isso a legislação que a gente está colocando aqui, tá bom? Na unidade 2 já é sobre outro assunto, sobre a prestação de contas na educação, né? Que é basicamente, a gente fala um pouco das fontes de captação de recursos da educação, que são várias, ok? Vai depender do tipo de escola, se é universidade, escola de ensino médio, Instituto Federal, dependendo, tem várias fontes de captação de recursos. Eu vou ilustrando isso no conteúdo do e-book, né? Tem aqui, como eu falei, o livro é muito bom, o aluno tem que conhecer esse livro todo, ler, se ele puder imprimir, melhor ainda, porque tem aluno que gosta de riscar, né? Eu perdi esse hábito, eu gostava de imprimir, mas aí ficou cada vez mais caro imprimir material e ficar levando. Eu aprendi a ler no computador, né? Eu já não sinto mais falta de riscar, a única diferença é que não dá mais para ler deitado ou sentado no sofá, tem que ser numa mesa. No computador fica difícil você ler deitado em cama ou em sofá. E aí eu preparei outro vídeo, né, que eu vou explicando as verbas concedidas à educação, um vídeo bem explicativo e tal, mas lembrando, isso não poupa o aluno de ele ler o material didático, né? Lembre-se, sempre estimule o aluno a ler o material. E ainda digo mais, o gestor público, gente, eu exerço essa função aqui na universidade, já tive várias chances de exercer. Aqui na universidade eu sou a pessoa que conhece legislação. Todo mundo sabe que eu conheço, eu sou do tipo que lê diário oficial, né? E aí quando tem dúvida o pessoal me consulta, que eu realmente gosto de conhecer, pelo menos aquelas que têm a ver com o meu dia a dia. Eu realmente uso com isso, eu tenho uma pasta só de legislação, até porque de vez em quando eu preciso usá-la, inclusive para dizer não, né? As pessoas me pedem coisas que eu sei que não pode fazer, não vou fazer, por quê? Porque não está previsto. Se a gente quer mudar isso, a gente muda, isso mudando a norma. Eu não vou fazer para ajudar, para depois eu ter que responder. E você vai responder por isso, né? Por estar descumprindo uma norma. Porque como é que funciona no serviço público? Eu estou falando de uma função, de um órgão que tem milhares de pessoas. Então, a administração superior, as secretarias, ela cria normas querendo que o servidor público siga, para ter uma previsibilidade do comportamento. Para isso, ele espera que o servidor conheça a norma e siga, porque aí o comportamento é previsível e acontece como se espera. Para isso, eu tenho que conhecer e seguir, né? No caso das verbas, né, eu tenho que conhecer fontes e eu tenho que conhecer prestação de conta. Aí no material, na videoaula, eu falo, e na apostila, eu trato dos tipos de prestação de conta. Prestação de conta não é só financeira, não, viu? Que a gente vai botar despesas e receita, né? E as notas fiscais. Existe prestação de conta também do que você se propôs a fazer. É uma escola. Quantos alunos você trabalhou naquele ano? Quantos foram aprovados? Quantos foram reprovados? Qual foi o indicador aqueles indicadores de educação, Enem, IDEB? Tem vários indicadores, né? Que ali é uma prestação de conta. Você recebeu o dinheiro,
Estado espera que você alcance um bom resultado com os recursos que lhe foram concedidos como gestor. Lhe concederam a estrutura física, lhe concederam mobília, lhe concederam pessoal e espera que você combine isso para dar um bom resultado. Isso é prestação de conta também, que você, o gestor público, faz, provavelmente ele faz anualmente, mandando para a secretaria os resultados dos recursos que lhe foi concedido. E aqui eu não estou falando de recurso financeiro, não. Eu estou falando de recursos muito mais importantes, como infraestrutura, material, equipamento e pessoal. E aí eu li e ilustro na aula e no material didático impresso os tipos de prestação de conta. Um deles, que o pessoal se preocupa muito, né? E eu me preocupo também, porque eu recebo dinheiro do governo, é prestação de conta financeira. No caso aqui da UEMA, a gente recebe dinheiro da Fundação de Apoio à Pesquisa e da própria universidade. Ela deposita minha conta, peço uma conta que eu crio só para isso, para comprar equipamentos, como computadores que eu estou usando aqui, notebook. E depois eu tenho que prestar a conta, né? E aí eu tenho que conhecer as normas de como proceder, né? A prestação de conta, onde eu posso comprar, que documento eu tenho que apresentar, como organizar a prestação de contas para mandar lá para a universidade, para os contadores ver. Aqui é a mesma coisa, a gente tem material didático que fala isso, daquele recurso que vai para a escola, recurso financeiro, né, que é o PDDE, né, Programa Direto da Escola, né, que são aqueles recursos financeiros que são repassados para as escolas em função do número de matrículas. E o gestor público tem que conhecer isso, porque senão ele se encrenca. Ou não, na universidade, se eu não presto conta adequadamente, eu fico impedido de receber. E não vai meu nome para o TCE. Já pensou? Eu encrencado com isso. E às vezes não é nem má fé, foi apenas usando errado o dinheiro. Eu me lembro que uma vez eu pedi dinheiro para evento para a FAPEMA e eu comprei alguns materiais que a FAPEMA entendeu que eu não podia usar. A FAPEMA só permitia dinheiro para material de comunicação, né, divulgação, né? Aí eu comprei papel, comprei cartolina, comprei pincel, comprei barbante. E a FAPEMA disse que não podia comprar isso. Eu falei, gente, claro que eu posso, eu não vou divulgar um evento, eu não vou comprei uma faixa. Como é que eu vou pendurar essa faixa na universidade? Eu tenho que ter cordão para pendurar. Aí eu consegui me livrar da encrenca do cordão, porque disseram que cordão não servia. Como é que eu vou pendurar uma faixa? Eu tenho que amarrar a faixa. Aí eu tinha comprado tinta de impressora. Gente, eu tenho que imprimir fitas adesivas para os crachá, porque o crachá não vem com o nome dos participantes. Eu preciso de tinta e de papel com fita adesiva. E os pincéis, não é porque eu boto sinalização direita e esquerda espalhado no prédio, para os participantes saber para onde ir, e eu boto isso numa cartolina fixado com fita. Aí eles aceitaram os argumentos e aceitaram a prestação de conta. Mas se não tivesse aceito, eu tinha duas opções: responder isso no TCE ou pagar do meu bolso. Eu pagaria do meu bolso, porque eu não ia ficar encrencado por causa de R$ 1.000, que era o quanto lá. No final, a Fundação de Apoio à Pesquisa aceitou os argumentos e mudou até o regulamento. No ano seguinte, ela passou a aceitar esse tipo de despesa para recurso de apoio ao evento, tá bom? E aí você tem as avaliações, né? A gente fez dois tipos de avaliação, que eu considero basicamente uma, né? Primeiro é um trabalho, é um estudo de caso, né? Nesse curso a gente tem muito feito isso, né? São casos de ensino, que o aluno vai aplicar o que aprendeu, e aí eu coloco, deixa eu ver aqui, eu gosto, só um minutinho aqui, ver se eu consigo abrir. Eu gosto de fazer assim quando eu preparo avaliações. Deixa eu ver se está dessa forma. Ah, tá assim. Eu gosto de explicar para o aluno, além de fazer a tarefa, para ele aprender a fazer, eu gosto de explicar como ele tem que responder à tarefa, tá bom? Que essas trabalhos, gente, a própria resolução da atividade de uma maneira de aprendizagem, tá bom? Eu, às vezes, coloco o template como que era a resposta, para poder estruturar a resposta de forma organizada, tá bom? Então, as avaliações vão ser duas. Um é um documento escrito, tá bom? No documento escrito, eu espero que ele pesquise o assunto, leia, para poder fazer a questão.
ela é uma atividade coletiva, né? Ela pode ser em dupla, no máximo em trio, se for o caso, quando precisar, mas é em dupla, e eu sugiro dupla por uma questão de evitar desonestidade acadêmica, porque quando você bota muitos alunos na equipe, acaba não tendo atividade para todo mundo. Então, dupla eu acho que é o ideal. Mas eu sei que às vezes tem polos que tem muito aluno. Ou então, às vezes é número ímpar, então acaba ficando 3. Mas na medida do possível, faça em dupla, para evitar essa questão da desonestidade acadêmica, né? Que a gente sabe que é difícil prevenir isso. Então, ele vai preparar um relatório de um caso, de um estudo de caso. Essa é a primeira nota. E na segunda nota, ele vai socializar, né? E se eu não estou enganado, deixa eu olhar aqui, porque faz tempo que eu preparei. Deixa eu ver aqui se eu coloquei presencial. Deixa eu olhar. Deixa eu ver aqui. Eu não estou com essa informação aqui, não localizei aqui direitinho se vai ser presencial ou vai ser online. Eu não estou com essa informação aqui e eu não estou conseguindo encontrar, tá bom? O fato, gente, mas as instruções estão aqui, né? Deixa eu ver aqui sobre o planejamento dos encontros, porque se for presencial, está no planejamento dos encontros. A apresentação da atividade, professor, ela é feita no encontro virtual. A É no atividade 1, virtual. eles vão produzir e postar no AVA, mas a E- apresentação é feita no encontro virtual. Virtual, obrigado, viu, Raíssa? Pronto, esclarecido, é porque eu estava sem lembrar. É, essa socialização, gente, eu estava até falando com meus alunos aqui de Timon. Às vezes os alunos, inclusive os que estão na especialização, não dão o devido valor. Olha, eu apliquei, eu gosto às vezes as empresas de Timon me pedem indicação de estagiário e eu às vezes faço processo de seleção. Quando é uma boa vaga de estágio, eu faço. Uma das habilidades que eu verifico na seleção é a de comunicação oral. Se ele sabe se expressar bem. Eu reúno os candidatos e faço perguntas simples para provocar a fala por 4, 5 minutos para eu ver se ele sabe se comunicar. Gente, a pessoa só vai aprender a se comunicar se comunicando. Tem alunos que evitam isso. Mesmo, às vezes tem aulas que aí o professor passa uma atividade e pede para os alunos comentarem. Tem alunos que aproveitam a oportunidade e se expressam, falam. No começo ele tem dificuldade de vocabulário, de segurança, com o tempo ele vai amadurecendo isso e com o tempo ele vai aprendendo a se comunicar, ok? É uma habilidade de valor para qualquer profissão. Falar bem, que o outro entenda, seja objetivo, com clareza, isso se aprende praticando. E a outra, né? Às vezes o aluno tem seminário, aí ele fica evitando, pede para o colega falar mais e ele menos, como se isso fosse ajudar. Isso só piora, porque ele só vai aprender falando, gente. Eu, no começo da minha carreira, eu também não sabia falar, eu também era inseguro, eu também não era conciso e objetivo. Isso muda com o tempo, praticando. Então, estimule os seus alunos a terem uma boa comunicação escrita nos relatórios, baseado no estudo, sendo objetivo, cuidado com a redação, com a clareza, com as regras gramaticais. Isso é um documento sério, tá bom? Não é uma brincadeira. É para fazer bem feito, sejam rigorosos com isso. São alunos de pós-graduação. É esperado que eles saibam se expressar bem por escrito e oralmente na socialização. Não é difícil. E não vai ficar mais fácil ele evitando. Dê feedback, dê comentários para que o aluno cresça. O comentário pode ser em grupo, ali, se for o caso, né, falando de maneira geral do que está bom, do que pode melhorar, ou feedback individual, para evitar algum constrangimento, mas comente para o aluno. Eu gosto de comentar. Eu falei, cara, meu trabalho é esse. Eu não estou aqui para lhe constranger ou para lhe sacanear. Eu estou aqui para lhe ensinar. É uma habilidade de valor. Porque
Você vai trabalhar com isso, tem que aprender a se comunicar. Por isso que, em geral, as avaliações aqui dos cursos da modalidade EAD da UEMA, todas elas, até onde eu sei, sempre tem socialização, eu valorizo muito. Agora, eu espero mesmo que vocês, tutores, estimulem isso, dê feedback, comentem. Ele geralmente usa um aplicativo de compartilhamento, de apresentação com PowerPoint, comente isso. Se ele não sabe usar bem, gente, tem um monte de tutorial no YouTube, eu também não sabia usar. Foi fazendo que eu aprendi. Às vezes, como eu falei, tem aluno que evita, pede para o colega fazer. Ele não vai aprender pedindo para o outro, ele vai aprender fazendo. Não sabe fazer direito? Vai no YouTube. Eu também faço assim. Quando eu estou com dúvida, eu vou no YouTube e aprendo. Aí, quando é um bom site de informação, um bom link, eu até guardo, porque eu não memorizei, eu vou usar depois. Então, assim, o que eu espero dos tutores é que essa disciplina, uma vez que você se aproprie dela, estimule o máximo para que os alunos se apropriem e aprendam, porque eles vão usar. A maioria, muitos professores, gente, eu estou supondo que a maioria, pela até onde eu sei, boa parte dos alunos trabalham com educação. Eles vão ter a oportunidade de trabalhar como gestor escolar. Alguns evitam, não querem a função, porque acham desgastante. Isso ocorre por falta de conhecimento. Ele não conhece, não estudou o assunto, não conhece a legislação. Aquela que é gestor público, o gestor ele tem que conhecer a legislação. Lamento, é assim. O gestor público ele trabalha dentro de determinados limites que a lei permite, que a norma permite. Eu, quando eu virei gestor de curso, primeira coisa foi como é que ia pegar, e aqueles que eram mais importantes, mais consultados, eu imprimo e estou lá com o meu marcadorzinho, está até aqui, ó, marcadorzinho de texto, ó, pá, marcando, porque é assim, porque eu não decoro tudo, só aquilo que eu uso com frequência, faz parte. E aquela parte de gerir material, gerir patrimônio, gerir pessoas, existe e aí no curso tem uma série de instrumentos, de ferramentas de gestão que melhoram o seu desempenho. Faz parte do trabalho e é por isso que a gente tem esse curso. E aí, nesse caso aqui, dessa disciplina, que tem a ver com prestação de contas, né? E processo, mesma coisa, processo administrativo, ele tem que conhecer. Porque é assim, a gente trabalha, quem é servidor público, ele trabalha com processo administrativo. Aqui no estado do Maranhão é tudo com o sistema SEI, né? De manda mensagem, requerimento. É assim. Funciona bem quando eu sei o que eu quero, né? Quando eu conheço a legislação, conheço os instrumentos, aí eu digo claramente o que eu quero e a universidade cumpre, né? Porque a função dela é cumprir os pedidos que o outro gestor está pedindo, né? E faz parte do trabalho do gestor conhecer isso, né? Conhecer as tecnologias, conhecer a legislação, e é isso. O material didático está aqui na página, eu peço que vocês gastem um tempo se apropriando, tá ok? Para poder vocês fazerem bem o trabalho de tutor, de mediador do conhecimento com os alunos, né? Principalmente da avaliação. Não é difícil a avaliação, né? Uma vez que ele tenha estudado o assunto, seguido o roteiro, ele não vai ter dificuldade de preparar. Geralmente a dificuldade que ele vai ter está na estruturação do documento, se ele não tiver familiaridade na socialização. Mas o conteúdo não é. É um caso, deixa eu ver aqui como é que é. Como é que é um caso? Deve ser um caso prático. Professor, Geralmente eu. eu ia até Sim, pedir mesmo para o senhor explicar sobre a avaliação, porque eu vi que ela tem alguns passos. Então, para que os tutores consigam tirar as dúvidas dos alunos, é importante o senhor tirar as dúvidas deles aqui também, caso deixa eu surja. abrir. Deixa eu abrir aqui o template. Deve estar no template o passo a passo. Pronto, está aqui. Na Eu verdade, o só passo não. a passo está na descrição da atividade, atividade 1. Deixa eu ver aqui. Não, nota 1. Pronto, deixa eu clicar Isso. aqui. Ah, pronto. Vamos. Eu vou ler aqui, como eu falei, essas atividades aqui no curso, a gente bota bem pedagógico, porque tudo, gente, tudo que a gente vai fazer um trabalho, a gente tem uma metodologia, né? Vamos lá, eu vou ler aqui para você, né? Eu vou ler só o principal. O objetivo desta atividade é analisar como uma escola do seu município se adequa ao novo modelo de gestão,
fundamentado nos princípios de accountability, transparência, de controle social, que são conteúdos que ele vai aprender na disciplina. Tá bom? Além de verificar, o nível pode resultar da instauração de um PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Para isso, vocês deverão realizar uma pesquisa nos portais de órgãos governamentais relacionados à educação e também entrevistar um gestor escolar. Ao final, os dados coletados deverão ser transformados em um estudo, ok? Um estudo de caso escrito, que será entregue no ambiente virtual do AVA, né? E posteriormente apresentado na atividade relativa 2, que é a socialização. Então, assim, ele é um trabalho de pesquisa, que ele vai encontrar de como esses três conceitos são aplicados. E, claro, conversar com um gestor público sobre isso, que pode ser um diretor de uma escola, ou o pessoal do segundo escalão da Secretaria de Educação do seu município, ele vai poder lhe explicar isso. Aí vamos lá. Parte desse trabalho tem a ver com levantamento de dados. Ó, gente, quem é bacharel, quem é licenciado, quem faz especialização, ele tem que aprender a pesquisar, tá bom? Pesquisar para poder entender o que é. Vamos lá. Inicialmente, escolha uma escola pública que possua unidade própria executora, cadastrada no programa Dinheiro Direto da Escola. Certamente no seu município tem, e você pode descobrir isso perguntando ao gestor da escola ou perguntando ao pessoal da Secretaria de Educação. E pesquise o seu código do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Para pesquisá-lo, utilize o site, aí está aqui o link, tá bom? E assim, com o código, você aparecerá, né? Com o código em mãos, acessem o sistema PDDE. Está lá o sistemazinho, né? Eu sei que para vocês no início é coisa nova, como também para mim era. Mas aí você vai fuçando e vai encontrando. Essa tarefa é para o aluno do curso conhecer esses links, tá bom? Eu mesmo salvo aqui nos meus históricos, né? Isso, né? Vou até clicar num aqui, ó, PDDE, ó, clicar aqui no site. Eu sei que não vai aparecer para vocês, mas aparece aqui, ó. Os alunos, provavelmente, a não ser aqueles que trabalham com isso, não têm familiaridade, mas ele intuitivamente vai descobrindo. E consultem dados da escola selecionada. Para esta atividade, será preciso que verifique as seguintes informações: ó, quantitativo de alunos matriculados, situação das prestações de contas, valores recebidos discriminados por programa. Utilizem como referência os anos de 2024 e 2025. Essa etapa do trabalho, gente, é para ele se familiarizar com esse tipo de informação, que não é nada demais na medida que ele começa a pesquisar, tá bom? E comparem esses dados oficiais obtidos do PDDE com as informações fornecidas pela gestão escolar, identificando convergências, divergências e possíveis justificativas para as diferenças encontradas, tá bom? Como eu falei, essa primeira etapa, ela tem o objetivo do aluno se familiarizar com esses tipos de dados, né? Você vai observar que, geralmente, a escola recebe o dinheiro direto da escola em função da quantidade de alunos matriculados, tá bom? Aí, etapa 2, entrevista com o gestor escolar. Escolha uma escola que você já conheça, o trabalhe. Eu sugiro que você informe ao diretor ou gestor da escola que é para uma atividade da disciplina. É porque, assim, o gestor público, quando vai falar sobre os assuntos, às vezes ele tem reserva, tá bom? É comum isso. Mas aí você explicando, você vai diminuir um pouco esse receio do gestor público, né? Aí você vai perguntar o que para o gestor? Até o roteiro aqui. Quais programas do PDD a escola recebe? Quais são os valores recebidos? Solicite sempre que possível os valores aproximados recebidos pela escola, comparando posteriormente com os valores registrados do sistema PDDE. Tá bom? Você vai ver que às vezes o diretor fica receoso, mas você explica para ele, tá bom? Isso aí é público também, mas é mais para entrevistar o gestor para saber o nível de conhecimento que ele tem. Como é realizado o planejamento das necessidades da escola, né? Porque para ele pedir o recurso, ele tem que ter um plano. Como é que ele faz esse plano?
Peça para ler. Como é que ele faz? É individualmente? Ele reúne uma equipe da escola, reúne um docente? Descubra isso, pergunte. Tá bom? Existe um plano de ação para a utilização dos recursos do PDDE? O que você vai descobrir na pergunta é como ele que usa. Ele usa para alcançar que objetivos da escola, de desempenho da escola? Que recursos recebidos atendem à necessidade da instituição? Como ocorre a distribuição e execução desses recursos? Como são realizados os gastos relacionados à manutenção da estrutura física, aquisição de materiais de limpeza e higiene, manutenção, que são os usos permitidos do PDDE, tá bom? Você vai perguntar para ele como é que ele usa o dinheiro do projeto, do que ele recebe, tá bom? Pergunte na entrevista também, a gestão possui autonomia para administrar o recurso? Há possibilidade de escolha entre percentuais destinados a custeio e capital? Esse conceito, custeio é as despesas que tem uso no ano, né? Capital é aquele recurso que você usa por vários anos seguidos, tá bom? Existe uma regra, ou ele pode usar tudo de custeio, tudo capital. Aqui, gente, o que você vai fazer, o que o aluno vai fazer, é tentar entender como a escola bota na prática o programa, entendeu? Oriente ao aluno a estudar bem o assunto, estudar bem o roteiro, para que a coisa aconteça fluidamente, tá bom? Claro, talvez para muitos alunos, isso é a primeira vez que ele está vendo isso. Mas se ele se preparar bem, ele vai saber conduzir a entrevista bem. Lembrando, oriente eles a conversar com o diretor, qual é o objetivo da entrevista, o que é que ele vai tratar lá para evitar resistências, tá bom? Existe um sistema informatizado para a prestação de contas? A quem a prestação de contas é apresentada? A comunidade escolar, FNDE, entidade executora. Eu quero que ele entenda isso na prática. Essa tarefa, gente, ela foi feita para que o aluno conheça na prática esse programa, entendeu? As notas fiscais e recibos permanecem arquivadas na escola, né? Como ocorre o apoio da Secretaria de Educação em relação à orientação fiscais e contábeis para treinamento? Que é uma coisa que acontece, gente, muito comum. Às vezes o gestor escolar ele recebe dinheiro e ele não sabe administrar, ele não conhece a relação, ele sai comprando sem os cuidados devidos. Vou dar um exemplo. Eu recebia dinheiro da FAPEMA e a FAPEMA obrigava que na nota fiscal tivesse o termo de outorga. É um número lá que linka ao contrato que eu tenho com a FAPEMA. Então, toda vez que eu ia comprar, eu pedia para o fornecedor colocar esse termo. Agora, tu imagina a dificuldade de pedir isso quando a compra era online, comprando na Amazon. E eu tinha que fazer, se tu não botar, a nota não vale. Mas aí sou um cara atento. Eu tinha o telefone do contador da FAPEMA para perguntar para ele. Mas tem gestor que não sabe de nada. Ele comprava de qualquer jeito. Ele comprava recibo, ele sacava da conta o dinheiro em mãos. Quando ele ia prestar a conta, a prestação de conta era rejeitada. Ele tinha que pagar do bolso. Aí ele não queria pagar, ficava com o nome sujo, não podia mais receber. E se ele não pode receber, ele não pode exercer a função de diretor de escola, porque não vai receber recurso. Isso tudo por falta de conhecimento. Então, os alunos, quando eles passarem por esse processo de estudar o assunto para conduzir a entrevista, ele vai aprender muito, principalmente se ele pegar um gestor que explique para ele bastante coisa, que é o que a gente espera dessa tarefa. Sobre a participação da comunidade escolar, como ocorre a atuação do conselho escolar, como são escolhidos os membros, qual o nível de participação, ok? Sobre os resultados das políticas públicas, os recursos do PDDE contribuem para a autonomia financeira da escola. Então, assim, é uma coleta de dados bem ampla, baseada no que ele estudou. Então, parte disso é coletado online no sistema, e o que a gente fez de propósito para o aluno se familiarizar com alguns sistemas, mas principalmente com o gestor de uma escola que recebe esse tipo de recurso. Na etapa 3, ele vai preparar o estudo, né? Após a coleta dos dados, elabore uma análise crítica com base nos conteúdos estudados na disciplina, considerando o seguinte eixo: transparência,
avalia o conhecimento da gestão escolar acerca de programas e recursos do PDDE, das normas de utilização dos recursos, dos sistemas informatizados disponíveis, tá bom? Quando ele coletar tudo, ele vai organizar. Aqui já estou dizendo como ele vai organizar o documento, tá bom? Participação social, analise o nível de envolvimento da comunidade nos processos decisórios, como é que ela participa, se ela participa pouco ou não, se ela participa, como é que ela participa. É esperado que o aluno desenvolva bem cada conteúdo. Oriente o aluno a não fazer análises superficiais, porque fica pobre. Caramba, ele leu bastante, ele coletou muito dado, ele leu o material, ele vai ter condições de fazer análise profunda e crítica de como é. Ó, só para lhe falar, para você ter uma ideia, eu atuo como consultor. Eu sou consultor do INEP, eu avalio o curso, e sou consultor do Rotary, que é uma instituição internacional. Essas instituições me contratam, me convidam para fazer isso bem aqui. Não essa de educação, assim como eu estou falando, mas fazer análise. Ele me contrata, ele me dá um instrumento de análise tipo esse. Eu passo 3, 4 dias lá coletando dados, entrevistando gente, pesquisando documento, e depois eu vou emitir uma opinião crítica e profunda sobre vários indicadores. Eu trabalho com isso. Me pagam para emitir. Um profissional que faz esse tipo de análise, ele pode tanto melhorar o desempenho como gestor escolar, como atuar como consultor para avaliar o desempenho de escolas. Quem paga isso? Secretaria de Governo, Secretaria Municipal e instituições que dão dinheiro para escolas. Entendeu? Então, esse é um conhecimento útil demais. Eu uso esse tipo de conhecimento em trabalhos que eu faço para mim, como consultor. Agora, como eu falei, eles me contratam porque toda vez que eu vou dar uma opinião, não é uma opinião de 3 linhas, é de 15 páginas, entendeu? Porque eu vou profundamente, eu investigo mesmo. Então, eu consigo dar uma opinião profunda. Então, não é um conhecimento simples, né, bobo, só passar na disciplina. Realmente você vai usar e pode atuar como profissional. Controle social, processo administrativo disciplinar, analise o nível de conhecimento da gestão sobre infrações relacionadas à administração de recurso público, né? Será que ele sabe, o gestor, se ele usar mal o recurso, se ele receber um material, equipamentos para a escola e se apropriar, usar na casa dele, ele perde o emprego. Eu já conheci colegas meus que ele usava material que ia para a escola e botava na casa dele. Material de obra, equipamento. Aí foi descoberto, ele foi demitido e processado, entendeu? Orientação para o trabalho escrito. O estudo de caso deverá conter 5 páginas, né? Vai dar trabalho ele fazer, tá bom? Aí de apresentar a seguinte estrutura: cabeçalho, né, com as informações, ó. Parece bobagem, gente, mas tem aluno que ele parece que esqueceu que fez o primário, né? Ele manda o documento, não tem nem o nome dele. É incrível como é que um aluno que aprendeu lá com 10 anos que ele tem que botar o nome da escola, o nome da disciplina, o nome dele, né? Data, e manda. É um assim. Então eu estou dizendo como mandar. Nome da universidade, nome do polo, nome da disciplina, nome do professor e nome da equipe, né? Aqui eu estou dizendo como ele organizar o documento. O documento ele tem um formato, né? Claro, não é o único formato. Isso aqui é um formato que eu quero que ele aprenda. Ele começa com a introdução, apresentando informações relevantes da unidade executora e a escola pesquisada. Aí tem algumas informações aqui que ele vai coletar, tá bom? E pode botar mais informações, tá bom? Aí vai fundamentação e resultado, apresente os dados coletados e organize de acordo com os eixos temáticos propostos, que eu falei acima. Podem ser utilizados 4 tabelas de diagrama, desde que contribuam para a análise, tá bom? Aí vem a conclusão, apresente uma análise crítica baseada nos dados coletados. E claro, como o aluno leu para fazer o trabalho, cite as referências. Aí você vai dizer, professor, é um trabalho complexo. Não, é complexo para quem está fazendo pela primeira vez. Isso aqui, gente, isso aqui é o beabá de quem trabalha com análise de desempenho de uma escola. Isso aqui é padrão. Eu faço isso em outros tipos de trabalho e é bem assim, é padrão. Isso aqui eu tirei da cabeça, porque eu faço isso em vários tipos de instituição. O que muda é o tipo de dado. Na escola, eu vou botar o número
de matriculado, número de professor, mas se for em outra coisa, é o número de empregado, número de beneficiário, que é a mesma coisa. Aqui o beneficiário é aluno e lá é o número de... o meu último trabalho que eu fiz, eu fui estudar uma instituição que atendia dependentes químicos. Quais são os beneficiários? Dependentes químicos da instituição que recuperava dependente químico. Aqui quem são? São os estudantes. Mas é a mesma coisa, a estrutura é a mesma. Eu tinha que coletar dados, eu tinha que entrevistar diferentes pessoas, eu tinha vários eixos, porque o relatório tinha uma estrutura, eu ia fazer, ok? Então, ele é extenso assim, mas, na verdade, ele é padronizado. Quem for fazer qualquer relatório de desempenho de uma instituição, ele vai seguir isso, ok? Não se preocupe que os alunos podem estranhar, porque é a primeira vez que ele vai fazer. E, claro, ele tem que coletar dados, gente. Você não faz relatório só na sua cabeça, não. Você tem que estudar o assunto, entrevistar pessoas e coletar dados online, que no caso ali tem alguns dados para ele se familiarizar. Então, não se preocupe com isso, estimule o aluno a estudar. É por isso que é só uma atividade, né? Na verdade, foi dividido em duas, mas é só uma. Um é prepara o relatório e na outra ele apresenta para os colegas. E é um trabalho de pesquisa. Se eles se dedicarem, eu tenho certeza que eles vão gostar de fazer, né? Agora, cabe a vocês estimulá-los, né, e dar o devido valor a essa atividade. O aluno que fizer isso, fizer bem feito, e eu acho que vai ser difícil ele fazer isso por IA, porque está bem cheio de detalhes. Eu acho, né? Tomara que eles consigam fazer sozinhos mesmo, né? Eu posso dizer que ele fazendo isso aí, ele vai sair bem na disciplina, né? Isso é o objetivo de fazer dessa forma foi esse. Mas aqui não tem nada do outro mundo não, tá bom? Ele é extenso, porque eu fiz questão de dar o máximo de informações para ele se sair bem. É porque assim é que eu trabalho. É como eu estou dando aqui o gabarito do trabalho. Se ele fizer assim, parabéns, você tirou 10. Porque se eu der pouca informação, ele não vai saber como fazer. E aqui está extenso porque eu disse passo a passo como fazer. Tá bom? Esse foi o objetivo dessa atividade tão extensa. É porque eu quis dar o máximo de informação para ele se sair bem. E é isso, gente. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido, gostado, tá bom? Se apropriem, conheça o material didático apresentado, leiam bem esse exercício para você tirar dúvidas. O aluno, no início, ele pode achar extenso, mas não é, isso é básico. Eu estou dando passo a passo para ele fazer. E se ele fizer isso, ele vai demonstrar que conhece bem gestão pública, conhece bem o conteúdo da disciplina. Essa atividade vai provocar nele o domínio do Word, pesquisa na internet, ok? Entrevistar a pessoa parece simples, mas não é simples entrevistar a pessoa, porque se você chegar lá despreparado com o que você vai perguntar, você não se sai bem, porque você não sabe nem o assunto e tem perguntas que nem precisam ser feitas porque já é de conhecimento público. O aluno tem que chegar preparado para a entrevista. Tem que saber abordar, porque vai tratar de assuntos sensíveis. Né? Tem que saber fazer a pergunta para poder o gestor ficar à vontade de falar. Né? Ele vai falar sobre participação social do conselho escolar, ele tem que saber abordar. Me explique como é que eles atuam, qual foi a última ação que vocês fizeram coletivamente. Tem que saber fazer a mesma pergunta de várias formas para poder conseguir informação. Isso é uma entrevista, tá bom? E aí ele tem que aprender a fazer, não é só repetir o que eu apresentei aqui, não. Ele tem que criar a pergunta dele de uma forma que deixe confortável ele e o entrevistado, tá bom? Que pode ser até um colega dele da escola. Por isso que eu considero essa atividade de grande valor, ok? E na socialização, na nota 2 tem aqui o regulamento, né? Ele vai organizar o trabalho, né? Praticamente da mesma forma como ele preparou, só que resumido, aqui ele deve ter os dados de... deixa eu ver aqui qual foi o tempo que eu botei. Tá aqui. A equipe terá de 7 a 10 minutos, você estimule a equipe a treinar para cumprir o prazo,
né, para vocês avaliarem segurança, clareza da informação, o uso adequado de slides, para evitar a letra muito pequena, muito texto. É uma atividade de grande valor dele saber comunicar uma coisa complexa, que é o trabalho, de forma breve, em pouco tempo, selecionando as informações mais importantes que permite ao espectador entender o principal em pouco tempo. Por isso que a socialização é uma atividade de grande valor. A gente sempre critica, pô, mas é tão pouco tempo, mas é assim mesmo. Você não vai para o detalhe está no trabalho escrito, que o espectador pode ler, consultar. Na apresentação, você vai para o mais importante, e é uma habilidade de valor do aluno saber fazer isso, saber contar uma história principal em pouco tempo, tá bom? Gente, era isso que eu queria contar. Se apropriem disso para vocês colaborarem bem com os alunos, tá bom? É isso que eu desejo para vocês, que vocês tenham sucesso na disciplina e se saiam bem na tarefa de vocês. Certo, Aqui eu professor, tô... obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta em relação à disciplina ou à proposta da atividade, o espaço está aberto para quem quiser fazer algum questionamento, professor. Talvez os alunos tenham preocupado com a atividade, mas ali é porque eu detalhei mesmo passo a passo, viu, gente? Eu gosto de dar o máximo de detalhe. Quando eu faço trabalhos aqui em Timon, gente, geralmente o trabalho que eu passo, eu dou 2 páginas de instruções. É que eu nem botei a formatação do documento, como é que eu gosto, tipo de letra, fonte, espaçamento, tudo eu boto para o aluno aprender. Tem aluno que nem sabe formatar o Word, ele faz do jeito que ele abre. Ele não sabe que pode escolher uma fonte, que ele pode botar justificado, espaçamento entre linha. E aí a gente pedindo é que faz ele aprender a fazer. Eu costumo botar até esse nível de detalhe para o aluno aprender a usar os recursos, né? Porque ali tem a ver com a estética. A estética influi na atração do leitor em ler o documento. Ok? Então ele está extenso assim, é para dar o máximo de detalhes e ele, se ele ler e seguir, ele vai se sair muito bem na avaliação e, claro, vai demonstrar que aprendeu o assunto. Pois ok, tá bom, Raíssa? Acho que o pessoal não Certo, tem, professor. Eu acho tá que se bom? ninguém tem nenhuma dúvida, a gente pode estar encerrando aqui nosso momento. Eu gostaria logo de lhe agradecer, né, pela disponibilidade, agradecer também a todos os tutores que estiveram aqui presentes. Aí, professor, eu só gostaria de pedir para o senhor abrir o fórum, fale com Tá o bom, professor lá no AVA, tá bom, porque geralmente a gente abre antes, mas como a gente teve aquele probleminha para conseguir acessar a sala, aí se no decorrer da disciplina os tutores tiverem algum questionamento, alguma dúvida transmitida, que possa ser até dos alunos, eles podem estar deixando lá e aí eu lhe aviso para responder, tá bom? tá Então, bom. muito obrigada a Muito todos, boa obrigado, noite. Eu vou Raíssa. só encerrar aqui a gravação. Pois tá ótimo. Mas obrigado, viu, Raíssa, e bom trabalho.